Tá bom, tá aparecendo certinho, né? Tá. Tá. Então, iniciando, primeiro, boa tarde. Meu nome é Thiago Augusto Pianeser, sou mestre em Engenharia de Transportes, engenheiro civil. Atualmente, hoje, engenheiro civil do Laboratório de Transportes da UFSC, LabTrans. Também agradecer a oportunidade de voltar para o Rio Transportes depois de 3 anos que apresentei em 2017. Esse artigo, então, é intitulado a Análise das taxas de mortalidade decorrentes de acidentes de trânsito, de acordo com o PIB dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi feito pela equipe de segurança viária do LabTrans UFSC, composta pelos bolsistas Mike e Camila Freitas, eu, a coordenadora de segurança viária Camila Beleza, doutora, e os coordenadores Walter Janela Tani, Amir Matar Valente. Essa apresentação, esse artigo, ele está separado, então, com uma breve introdução, quais são os objetivos do artigo, qual a metodologia utilizada, os resultados de discussão obtidos e as considerações finais. Um pequeno panorama, então, dos acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito hoje, já bem conhecido como um panorama negativo, ocorre cerca de 1,35 milhão de mortes no mundo por ano, conforme a Organização Mundial de Saúde. Dessas, perto de 41 mil mortes decorrentes de acidentes de trânsito ocorrem no país que nós vivemos, sendo esse a nona maior taxa de mortalidade no continente, com cerca de 19,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Pensando um pouco no aspecto financeiro, então, econômico dos acidentes, observa-se perto de 40 bilhões de gastos em acidentes em rodovias federais brasileiras e também perto de 10 bilhões de reais por ano em ambiente urbano decorrente dos acidentes. Isso representa, em alguns países, em torno de 3% do seu produto interno bruto, o que é realmente bastante considerável. O que isso nos leva, então, ao objetivo geral do trabalho, que é identificar a relação entre o desenvolvimento econômico de uma região, através do PIB, nesse caso, possui relação com as taxas de mortalidade decorrentes de acidentes de trânsito. Posto isso, como foi feita as análises, então foi feito um estudo das taxas de mortalidade de acidentes de trânsito, considerando os estados de Santa Catarina, visto que nós somos LabTrans UFSC, Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul, para ter um parâmetro de comparação, entre os anos de 2001 até 2017. Essa taxa de mortalidade decorrente do tamanho da população dos estados foi considerada a cada 100 mil habitantes, e ela é calculada pela razão do número de óbitos pela população específica de cada análise. As populações, então, consideradas no artigo específico foi a população geral de cada estado, a população separada por feminino e masculino, e também a faixa etária de 0 a 19, a idade produtiva de 20 a 59 anos e acima de 60 anos, que também é bastante considerado nos dois estados. Os óbitos, então, eles foram obtidos através do TabNet do DataSUS, considerando os acidentes classificados de V1 a V89 do CID-10, que são os acidentes específicos de acidentes de transporte terrestre. Os dados populacionais foram obtidos através da plataforma Sidra do IBGE, tal como o dado de PIB de cada estado, contando do ano de 2001 até 2017. E o modelo de regressão levantou um questionamento: qual seria o melhor modelo a se considerar? E, nesse caso, numa primeira análise, foi feita um modelo de regressão linear simples, avaliando a variação das taxas de mortalidade com o PIB do seu estado respectivo. Um primeiro resultado que a gente já chega é observar que nos últimos anos estudados, em todos os anos estudados, o crescimento do PIB foi constante, tanto para Santa Catarina como Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a taxa de mortalidade geral, ela apresenta, Santa Catarina, aqui, ela apresenta uma taxa de mortalidade geral maior do que o Rio Grande do Sul, porém, ela apresenta uma tendência de queda a partir de 2016, com um aumento específico pontual em 2014. Já o Rio Grande do Sul apresentou uma tendência de crescimento entre 2006 e 2010, com posterior uma tendência de queda, ainda não avaliada, até o final da série. Em relação ao sexo da população, observa-se também características de sobremortalidade masculina, ou seja, a população masculina ela tem uma tendência maior a apresentar taxas de mortalidade, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Porém, a tendência de queda
da taxa de mortalidade masculina, ela apresenta maior percentual, o que vai ser visto conforme o modelo mais à frente. Em relação à faixa etária, Santa Catarina apresentou que as populações mais atingidas são a população entre 20 e 59 anos e acima de 60 anos, enquanto que no Rio Grande do Sul essa população se inverteu. A população mais atingida é acima de 60 anos, seguida pela entre 20 e 59 anos. O interessante é que todas as taxas apresentam uma tendência de declínio nos anos estudados. A análise do modelo regressão linear simples, então, nos mostra esse quadro, que a primeira análise importante e necessária de fazer é analisar o p-valor. Das 12 populações estudadas, sendo geral, masculino, feminino e idade, a única que não foi estatisticamente significante foi a população feminina do Rio Grande do Sul, com um p-valor bem maior do que 0,05. Analisando, então, o coeficiente do modelo, tirando essa população que não é significativa, todas elas apresentam coeficiente negativo. Então, isso nos indica que está tendo uma redução nas taxas de mortalidade de acordo com o crescimento do PIB, o que também é coerente com vários autores já na literatura. Em relação ao sexo, as taxas de mortalidade masculina elas apresentam uma maior tendência de redução do que a feminina. No estado de Santa Catarina, a masculina ela fica em torno de menos 7,5 a 10 a menos 5, enquanto a feminina a menos 1,14. E no Rio Grande do Sul, essa taxa masculina está na ordem de 10 a menos 5, enquanto que feminina 10 a menos 6. Já em relação à população por idade, as taxas de mortalidade acima de 60 anos são as que apresentam maiores tendências de redução, seguidas por 20 a 59 anos e até 19 anos. Por fim, nós concluímos que o modelo se adequou melhor ao estado de Santa Catarina por causa dos valores de R ao quadrado e que essa relação entre PIB e taxa de mortalidade apresentaram, nesse momento, maior aderência nas populações, né, que consideramos como uma idade produtiva, seguida pela população masculina e seguida, né, de um modo geral, independente do estado analisado. Por fim, então, entende-se que, independentemente do nível de desenvolvimento de uma região, são necessárias políticas ativas para reduzir o número de mortes e acidentes, tanto em ambiente urbano como em ambiente rural, e também que as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito em alguns países, como visto na literatura, parece já ter se estabilizado ao alcançar um limite de redução. Por fim, então, a gente sugere alguns trabalhos futuros que façam esse tipo de análise para outras regiões, estados ou regiões do Brasil, como foi feito, né, comparando Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, para termos um parâmetro melhor. E também, como um trabalho futuro bastante interessante, é elencar outras variáveis representativas do desenvolvimento econômico de uma região para complementar, né, essas análises presentes nesse artigo. Então, muito obrigado. Alô, Ana? Acho que a professora Ana caiu, Tiago. Não, tudo bem. Vamos então continuar. Tiago, parabéns pela tua apresentação. Como a professora falou na apresentação anterior, mais uma apresentação pertinente, né, que contribui com certeza para a sociedade. Antes de mais nada, eu gostaria, não sei se você conhece, tem um colega, vou dizer colega porque também ele é do LabTrans, também se chama Tiago, e aí de Santa Catarina, que está fazendo aqui o doutorado com a gente, né? Não sei se você conhece, trabalhou por muito tempo aí no LabTrans. Não conheço, sabe o sobrenome dele? Eu não sei o sobrenome dele, só chamo de Tiago mesmo. E acabou que eu não... Tá bom, mas não conheço. Pois bem. Então, o seu trabalho, de fato, ele é bem pertinente, ele é bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta que talvez esteja fora do escopo do seu trabalho. Assim, nessa pesquisa, vocês conseguiram identificar quais são os motivos, as razões que geram esses acidentes? Então, como a base do DataSUS, ela não leva em consideração a causa que aconteceu o acidente, ela está pegando só um momento posterior, a gente não está conseguindo fazer esse cruzamento de o que levou a ocorrer o acidente e por que a vítima veio a óbito. Porque eu fiz essa pergunta porque o que me vem à mente é o seguinte, de repente, a gente entendendo também quais são os motivos que levam a tais acidentes, de repente também pode se propor num outro trabalho, alguma alternativa preventiva ou estímulo a campanhas preventivas, né, para poder também diminuir. Não, só uma ideia, uma sugestão.
Ok? Sim, eu aproveito, na verdade, para fazer um pouco, então, de uma propaganda ou divulgar de um artigo que foi apresentado semana passada num simpósio de transportes do Paraná, feito também pela equipe do LabTrans, mas o foco não usa os acidentes do DataSUS, mas usa mais os acidentes da Polícia Rodoviária Federal, que vai tratar um pouco da causa dos acidentes. Só que é vinculado com o risco da rodovia, uma coisa bem mais para a rodovia rural, mas já é a linha que a gente pensa em analisar, né? Quais são... É um ponto que eu levanto muito com a coordenadora, de que tem esse gap hoje do momento que acontece um acidente até o momento da morte, o que está acontecendo ali. Se a pessoa não veio a óbito no momento do acidente, às vezes esse registro de causa fica desvinculado. Eu penso assim nos motivos, por exemplo, a questão do alcoolismo, não seguir as orientações de trânsito. Eu penso mais nesse sentido, sim. Entendeu? Quais são as razões? Mas, de qualquer forma, parabéns pela apresentação. Obrigado. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue... Professora? Oi, olá, eu estou com a minha internet um pouco instável, de fato. É algo que nós temos passado aqui no Rio de Janeiro, embora não seja está bastante instável hoje. Parabéns, Tiago, pela sua apresentação. É bom ouvir falar do Sul, estou com saudade da minha terra, e de qualquer maneira, mas independente disso, eu acho extremamente importante, é muito pertinente, estudos e, principalmente, aplicar novas tecnologias, agora que nós temos bases de dados mais completas, claro que também mais complexidade é acrescentada ao trabalho, nós e levantarmos e trabalharmos com esses dados são muito importantes, e, de uma certa maneira, às vezes a gente lamenta que o tipo de resultado, esse tipo de trabalho, o poder público ainda, muitas vezes, deixe de olhar para dados que estão apontando ali questões a serem resolvidas na nossa sociedade. Mas, como o nosso papel da pesquisa é esse, continuamos. Parabéns. Tá? Obrigado. Eu agradeço a sua participação.